Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Está começando mais um Papo das 9, ao vivo, 9 da manhã, horário de Brasília, aqui do meu Cafofo, no Rio de Janeiro. Nessa terça-feira, 28 de abril, e é um dia muito especial, porque é o dia da educação. Então, a nossa efusiva gratidão endereçada hoje a todos os professores e mestres que passaram pelas nossas vidas, nos deixando lições preciosas de sabedoria, de conhecimento, instruções valiosas para a nossa existência, lições através do exemplo e da atitude. Então, um beijo a todos vocês que estão na área da educação. Eu sou filho de pai, mãe, professores, ambos já fizeram a passagem. Eu tenho essa atividade também. Eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica e da COP da UFRJ, e eu sou daqueles que acreditam que não é possível que um país seja desenvolvido sem que promova educação de qualidade, em tempo integral, para ricos e pobres, pretos, brancos, pardos, índios, amarelos, para todos. E também sou daqueles que acreditam que a parte mais nobre da educação começa dentro de casa. Pais, mães ou responsáveis, que são aqueles que, principalmente entre 0 e 7 anos, quando as crianças são esponjas ambulantes, captam rigorosamente tudo o que está acontecendo à volta, registrarão para o resto da vida informações que vão forjar caráter, personalidade, valores. Hoje é o dia da educação. Que o Brasil realize essa saudável, necessária e urgente meta de promover a educação de qualidade gratuita em tempo integral para todos e que tenhamos, o mais breve possível, um ministro da educação à altura do cargo, se me permitem dizer, com perdão da franqueza. Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho, que é de sanidade mental, de asseio e higiene do nosso psiquismo, recorrendo a ele, nosso parceiro nessa empreitada, Carlos Torres Pastorino. Livros Minutos de Sabedoria, eu abri, olha, no iniciozinho, meu dedo foi para lá. No escuro. Ao acaso eu abri na mensagem número 2. Nos diz Pastorino: Deus está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você estará desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Veja, ele não está aqui declinando o credo dele. Pastorino, que quase foi padre, depois fez essa migração para a doutrina espírita. Entretanto, o livro Minutos de Sabedoria é editado pela Vozes, que é uma editora católica. Porque aqui as mensagens não são proselitistas, as mensagens aludem à espiritualidade maior, que contém todas as religiões, credos e tradições, né? Ou nenhuma religião, mas um sentimento inato de Deus. E Deus não cabe numa palavra. Deus não pode ser percebido no mundo da matéria tangível, como a gente por vezes idealiza, ou cobra manifestações de Deus. Se você existe, faça aparecer isso. Se você existe, comunique-se comigo nesse momento. Deus precisa ser sentido, não explicado. Ele precisa ser percebido, de preferência, quando a gente consegue harmonizar minimamente a pulsação da vida dentro de nós, ajustar a nossa frequência, a nossa sintonia e termos, portanto, uma experiência.
Eu já cantei aqui, eu me lembrei da música do Gilberto Gil, linda, que fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. E na letra ele vai desenvolvendo a ideia de que Deus é uma energia imanente, onipresente, que para ser acessada por nós precisamos nos habilitar para isso. É preciso ter a energia dessa predisposição, a ação da vontade, que abre caminho para essa experiência. Portanto, Pastorino nos deu o recado de hoje: calma, calma, nunca estamos sós, ninguém deve se sentir amoado, ressentido, magoado, se sentindo esquecido pela vida, pelo universo, por Deus. Nunca estamos sós e mesmo nos momentos muito difíceis, ou principalmente nesses momentos, nós estamos muitíssimo bem acompanhados. Só que a gente não consegue perceber. Qual é o livro de hoje? Sugerido, bibliografia sugerida. Eu vou sugerir o livro de um professor, hoje é o dia da educação. São muitos professores, excelentes. Mas eu vou sugerir qualquer livro do teólogo, filósofo, professor Mário Sérgio Cortella. Esse aqui, por exemplo, é muito interessante. Qual é a tua obra? Do doutor Cortella, que eu uma vez encontrei por acaso numa rua em São Paulo, a gente parou e ficou conversando um tempão. Esse livro é autografado por ele. Ele até me deu aqui os bastidores de como ele escreve tantos livros. Ele disse: André, eu gravo as palestras que eu faço, há uma equipe que me ajuda depois na transcrição a transformar isso em livro. Eu falei: uau, que ideia simples e funcional. E no livro Qual a Tua Obra, que é um dos muitos livros inspiradores do Dr. Cortella, ele explica assim, eu não vou ler a apresentação toda que está na orelha, mas ele diz assim: qual é a tua obra? O que você sente ao ouvir essa pergunta apresentada aqui intencionalmente, com a força quase metafísica de uma convocação, da palavra que questiona e reconduz ao núcleo da existência? Você se sente confortável e satisfeito quando pensa na tua obra? Ou se sente inquieto e um tanto quanto desconfortável? E vai embora. Então, considerando que a vida, pensamos nós aqui, não é obra do acaso, não é um acidente de percurso, toda a existência tem um propósito, nós ganhamos tempo, energia, alegria, saúde, vitalidade quando a gente procura emprestar à nossa existência um sentido. Ou quando a gente aceita o fato, para mim é um fato, mas cada um pensa do jeito que quiser, de que nós não viemos ao planeta a passeio. E todos nós teremos oportunidades de nos melhorar enquanto pessoas. Estamos aqui para isso. Então a nossa principal obra, penso eu, aceitando a provocação do Cortella, é transformar essa existência em algo que seja útil, proveitoso para você, para aqueles que te cercam e para o planeta que te acolhe. É um pacotinho de missões e demandas que pode inspirar alegria. A vida não é um fardo. Eu acabei de falar isso, a vida não é um fardo, cessou o barulho lá fora. O prédio em frente resolveu lavar a calçada com mangueira pressurizada, com uma bomba que está... voltou, foi só falar. Está com uma bomba pressurizada fazendo um ruído terrível para quem está em isolamento social, curtindo o silêncio barato dessa vibe. Da gente estar experimentando um silêncio difícil na cidade grande. Mas tudo bem, vida que segue. Olha aí o aprendizado. Qual é a obra? O desafio que está embutido para mim. Relativizar o desconforto de um ruído, de uma mangueira pressurizada no prédio em frente
e transformar isso em nutriente para a fortaleza da minha pouca paciência, da minha pouca tolerância e tentar transformar problema em solução, limão e limonada. Meus amigos, sugestão de doação para hoje, tá? Lembrando que nós aqui, desde o domingo de Páscoa, estamos reservando um tempinho para sugerir àqueles que tenham algum recurso disponível, não importa quanto, e se sensibilizem por aqueles que estão em sofrimento atroz, estão em dificuldades muito maiores do que nós estamos enfrentando hoje, que tenham um cardápio vasto de opções para doação. Minha sugestão hoje é para a Agência das Nações Unidas para Refugiados. Agência das Nações Unidas para Refugiados, a sigla é Acnur, ACNUR. Se está difícil para uma pessoa viver a situação da pandemia, do isolamento social no seu próprio país, imagina para 70 milhões de refugiados que são obrigados a deixar suas nações, deixar para trás casa, amizade, família, por vezes trabalho, por questões políticas, por questões econômicas, e se aventurar num outro país, onde você não tem o domínio da cultura, do idioma, não tem contatos. 70 milhões de pessoas no mundo enfrentam problemas terríveis. E o mundo está numa fase que muitos dirigentes políticos não estão nem aí para a situação dos refugiados. Daí a importância da ONU e o braço da ONU que socorre, acolhe, tenta oferecer comida, remédio, treinamento para aprender o idioma no outro país e se inserir no mercado de trabalho, se for possível, é a Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Você vai na ferramenta de busca da internet, clica Acnur, com C, ACNUR, ou Agência da ONU para Refugiados, e você vai ver o primeiro pedido deles: doe o que você puder, porque a situação é muito triste. Muitas crianças, muitos idosos, muitas pessoas doentes, que são expulsas praticamente de seus países e precisam de ajuda. Meus amigos, vou fazer aqui um briefing de notícias que me parece importante antes da gente começar a trocar, pode ser? Em primeiro lugar, eu peço desculpas por ontem, travou muito a transmissão. Já contratei aqui um upgrade na minha banda larga. Lamento não ter feito isso antes. Domingo, se Deus quiser, o técnico vem aqui em casa. Vai ser uma experiência que eu vou pedir para ele deixar o sapato do lado de fora. Já perguntei se ele vem de máscara. Vou dar um suquinho ou um copo d'água gelado para ele se animar. Vou estar com álcool gel e borrifador de álcool, porque não é brincadeira, se eu estou respeitando o isolamento. Só saio de casa para trabalhar, porque jornalismo é serviço essencial, quando vem alguém na minha casa. Ele e eu precisamos nos proteger um do outro, mas é por uma boa causa. Então vamos lá. Meus amigos, 22 das 27 unidades da federação registraram queda na adesão à quarentena no mês de abril, que está chegando ao fim. Ou seja, estamos descumprindo, infelizmente, a orientação mais qualificada e segura de isolamento social. 22 das 27 unidades federativas do Brasil estão fazendo isso, em boa parte dos casos, com a ajuda de governadores e prefeitos que irresponsavelmente não estão usando ciência para flexibilizar a circulação de pessoas. Eu vou dar um exemplo, um de muitos. Vocês se lembram, quarta-feira da semana passada, Santa Catarina, de uma forma geral, e Blumenau em particular viraram notícia. Blumenau, na quarta-feira da semana passada, abriu comércio e vários outros serviços, e a imagem que viralizou foi a de um shopping center de Blumenau, que é uma cidade adorável. Tenho vários amigos em Santa Catarina, lotado. Na entrada tinha um movimento de manada com idosos, adultos, crianças, todo mundo na maior farra, curando naquele momento o que pareceu ser, lamentavelmente, uma patologia chamada síndrome de abstinência de shopping.
E aí o que aconteceu? Naquele dia, estavam adoecidos em Blumenau pela Covid-19 95 catarinenses. De lá para cá, esse número disparou. Apenas no fim de semana foram 62 novos casos. Até agora, 168 novos casos. Reparem nas estatísticas. Eu vou do Brasil para cá, olha só. No mundo, em apenas 12 dias, o número de casos de pessoas contagiadas pelo coronavírus subiu de 2 milhões para 3 milhões. A escadinha está subindo no mundo. No Brasil, em apenas 3 semanas, o número de óbitos, de mortes pela Covid-19 saltou de 200 para mais de 4.500 óbitos, um salto de 2.150%. A escadinha está subindo. É hora de liberar geral? É hora de falar em flexibilização de circulação de pessoas? Consultem os especialistas. Consultem vocês, os especialistas. O que dizem os epidemiologistas, os infectologistas, os virologistas? O que diz a Organização Mundial da Saúde? Ontem eu assisti uma notícia, espero que não seja verdade, mas a fonte era fidedigna, que o atual ministro da Saúde não tem falado com secretários estaduais de saúde que solicitam um encontro via teleconferência há 10 dias. O ministro da Saúde tem que se comunicar. Tem que haver uma rede de saúde azeitada e bem lubrificada para isso funcionar bem. Não pode ficar distante dos secretários de saúde, não. Não pode politizar a pandemia. Nem o protocolo de resposta ao contágio do novo coronavírus. Aí, desculpa, eu vou fazer uma homenagem ao prefeito de Santarém, no Pará. Homenagem com muita ironia, tá, gente? Prefeito de Santarém crê que o sol quente mata o coronavírus e não fecha o comércio. Prefeito de Santarém está querendo repetir uma história que a gente já contou aqui. Que o prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que é o segundo município com o maior número de casos, se recusou também a fechar comércio, impedir circulação de pessoas nas ruas ou nas igrejas, etc. Se sentiu mal, fez um teste, deu positivo para coronavírus, foi parar numa UTI de um hospital particular, não em Caxias, no Rio de Janeiro. Foi para UTI, porque ele tem doença pré-existente. Espero que o prefeito de Caxias tenha aprendido a lição. E espero que o prefeito de Santarém não tenha o mesmo destino, porque é uma irresponsabilidade a gente, nessa altura do campeonato, achar que não, se está batendo sol, está resolvido. Eu já fui a vários estados da região norte. Diziam que o calor matava o vírus, vocês se lembram disso. Manaus é uma das cidades mais quentes do Brasil. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Manaus? Pois é, parece que o vírus não está dando muita bola para o calor amazônico, não. Então vamos parar com superstição, mistificação, achismo, negacionismo científico, porque isso custa vidas. Quem ocupa cargo público tem uma obrigação. É um servidor público. E não pode retroalimentar achismo, mistificação, crendice, superstição e negacionismo científico. É um absurdo, isso é crime. Crime contra a saúde pública, penso eu. Lamento ter expressado isso com a veemência com que eu fiz, mas isso me tira um pouco do sério. Porque é uma irresponsabilidade, estamos no século XXI. Santarém é uma cidade importante do Pará. Não pode ter prefeito dizendo que o sol mata o vírus, deixa o comércio funcionar. Lamento que seja assim e temo pelas pessoas que moram nessa importante cidade do Pará. Vamos lá, meus amigos, seguindo em frente. Rodrigo, Marcolani, André, que tragédia o que está acontecendo em Manaus. Acho que isso vai acontecer em massa com a flexibilização do isolamento social. Que pena, que triste. Não temos educação para flexibilizar. O que você falou está dito. Assino embaixo. Precisamos nos dar conta do que é uma pandemia,
da agressividade desse vírus e seguir quem tem conhecimento, quem buscou formação para isso, quem teve educação para ser infectologista, virologista, epidemiologista e se credenciou para dizer o que é certo e errado. O que é o certo? Isolamento social. O que é errado? Aglomeração de pessoas. Ponto. Cris Barcelos. Oi, André. Vejo muito lixo de quentinha e de copos nas ruas. Não poderiam orientar a jogar o lixo no lugar certo? Essa é uma campanha permanente, o tempo todo. Não é agora na pandemia. E isso tem a ver com educação. É interessante. Aqui, me permitam, tem muita gente rica ou de classe média alta que teve educação formal na escola, frequentou as melhores escolas e joga lixo no chão. Então alguém vai dizer, se ele recebeu educação, por que ele dá uma demonstração tão evidente de falta de educação? Por que ele não honrou a educação que teve? Essa é uma questão interessante que remete ao seguinte: educação e cultura, certo? Quer dizer, você pode ter os melhores professores, mas você pode intimamente estar refratário à ética, ao espírito comunitário, à sensação de que você precisa estar disponível para ajudar quem precisa. Então, por incrível que pareça, boa parte dos surgismundos, quem tem mais de 50 anos sabe o que eu estou falando, boa parte dos surgismundos, as pessoas que emporcalham as cidades, é de pessoas que receberam boa educação, mas não aprenderam a lição. Eles tiveram acesso à informação, mas eles não assimilaram esse conteúdo. Eles não praticam, não transformaram isso em atitude, o que é lamentável. Porque tem muita gente que não teve acesso às melhores escolas e não joga lixo no chão, porque sabe que é errado. E tem muita gente que frequenta as melhores universidades e escolas e joga lixo no chão porque é egoísta, porque replica eventualmente o egoísmo dos pais, porque se acha superior, porque entende que quem tem que limpar é o lixeiro, é o serviçal, deturpa o conteúdo, é um péssimo aluno. E o mundo dá volta, vai sofrer por causa disso em algum momento. Não estou rogando praga, não. É lei de causa e efeito. Jefferson Douglas, bom dia, André. Sampa na área. Alô, Sampa! Comente, por favor, sobre os aumentos dos casos em Blumenau. Quem será responsabilizado? Bom, a Vigilância Sanitária de Santa Catarina autuou o shopping Blumenau na quarta-feira da semana passada, quando houve aquela muvuca, quando teve aquela aglomeração. Porque a flexibilização para o comércio veio com regras restritivas para calibrar a entrada de pessoas em estabelecimentos comerciais. O shopping não conseguiu segurar o rojão, foi autuado. Agora, não me parece que a multa seja pesada. É um delito leve. E isso é ruim, porque a gente... Ali houve contágio, é a presunção que se tem. Algum nível de contágio ali houve, muito provavelmente. E isso é péssimo. Daiane de Natal, Rio Grande do Norte. André, por que o evangelho do lar está tão difícil de fazer nesses dias? Ô Daiane, bom, evangelho no lar me parece que ela está aludindo a uma prática recomendada no movimento espírita para que pelo menos uma vez por semana possamos abrir ao acaso o evangelho, ler em voz alta uma página que é aquela que foi aberta por nós, refletirmos sobre essa página, eventualmente se tiver mais alguém participando, a gente conversa sobre essa lição de sabedoria e encerra-se com uma prece. Ô Daiane, eu não tenho informação de que está mais difícil fazer o evangelho no lar esses dias, não. Se você está encontrando essa dificuldade, verifique o que a atrapalha, o que estaria impedindo você de ter uma boa profilaxia espiritual, do seu ambiente doméstico. Pensa, a minha presunção é que você sabe as respostas.
A minha suspeita é que você tem as respostas. Agora, não dá para universalizar achando que porque eu ou você temos alguma dificuldade, todos têm, tá? Não acho que a gente devesse generalizar nada. E também o exemplo que você deu. Ana Paula Itaipava. André, o plâncton bioluminescente fez as ondas do mar azul fluorescente brilharem novamente após mais de 60 anos por causa da redução de poluição e pela falta de pessoas nas praias. Pode comentar? O que eu comentaria? Nós somos a espécie líder, topo da cadeia evolutiva, o maior predador do planeta, somos nós. Segundo algumas tradições, feitos à imagem e semelhança do Pai, com intelecto superior, intuição e noção de Deus. Essa seria uma noção, um verbete do que seria a nossa espécie. E a nossa espécie estaria, Ana Paula, usando todos esses recursos para destruir, depredar e devastar o nosso lar no universo. Em resumo, a gente não faz por merecer esse título todo. A gente tem um belo currículo, uma bela biografia no Dicionário das Espécies, mas a gente está malbaratando a vida na Terra. Então, quando a gente cessa movimento, quando vem o isolamento social que mais da metade da humanidade respeita hoje, o que a gente vê? A natureza desintoxicando-se. A natureza se beneficiando dessa trégua, desse recesso. Eu comentei outro dia aqui que viralizou uma imagem na internet, quem postou se divertiu dizendo assim: vejam essa mancha, parece uma mancha de óleo ou uma mancha de esgoto numa praia com água verde, assim bonita, água transparente, melhor dizendo. E a mancha, e ele brinca no final, nada disso, a mancha é um cardume de sardinha, que não costuma aparecer nessa época do ano no nosso litoral. Então, os ecossistemas pesqueiros estão se recompondo, o aquecimento global deixou de ter a pressão antrópica das emissões crescentes de gases estufa no ritmo que a gente determinou, e vários animais silvestres estão estranhando essa quietude e estão se aproximando do perímetro urbano, o que eu não acho legal, porque eles não podem dar confiança para a gente, porque a gente não merece essa confiança. É isso, Ana Paula? Vanessa Andrade. Será que a Vanessa Andrade, ex-colega da Globo News, que está em Portugal com o marido? André, o que tem a dizer sobre o veto do presidente ao projeto do Congresso Nacional que regulamenta a profissão de historiador? Qual o propósito? Ô Vanessa, eu estou sabendo por você. Em sendo verdade, eu lamento profundamente. Hoje é o dia da educação, né? 28 de abril. O estudo da história, a função social do historiador é estratégica e fundamental para a compreensão do mundo. Hoje, a gente está recorrendo muito à história das outras pandemias para aprender algo que seja útil. Quem foi historiador no início do século passado e reportou o diário da gripe espanhola, deixou eternizado um legado extremamente rico e útil para nós hoje. Eu estou dando um exemplo. Então, em sendo verdade que o presidente vetou um projeto que regulamentava a profissão de historiador, só tenho a lamentar. Mas não se abata, os presidentes estão de passagem, os governos são passageiros. E a história não reservará um lugar nobre para quem despreza a história. E haverá daqui a pouco uma outra chance de tentar emplacar esse projeto, se Deus quiser. Adriana Vilar Horta. André, ontem perguntei sobre as agressões que as crianças estão sofrendo. Por favor, mande uma mensagem boa para os pais terem mais paciência com seus filhos. Grata. Olha, Adriana, vamos lá. Pai e mãe não são perfeitos. Então, eles estão sujeitos a momentos de destempero, de impaciência.
de eventualmente tratar os filhos de uma forma que não seria ideal, repreendê-los, gritar com eles, o que não é desejável. Agora, a agressão física, ela deixa também marcas profundas e didatiza a agressão para esse menino ou essa menina que, quando crescerem e forem pai ou mãe, poderão aplicar este método infeliz, eu diria profundamente lamentável e ineficiente, de tentar encaminhar um procedimento que seja considerado pelo pai ou a mãe o correto. Então, pais e mães, olha, Deus confiou a vocês os filhos de vocês. Só que os filhos não são de vocês. Há um livro do Hermínio Miranda chamado Nossos Filhos São Espíritos. Esses meninos e meninas foram colocados pela bênção de Deus sob seu cuidado e sua tutela. Você é responsável pela educação, pela formação de caráter, personalidade, forjar valores. Então, por favor, antes de consumar uma violência, uma agressão, ainda que seja por um lapso de segundo, coloque-se no lugar do seu filho, da sua filha, e veja como seria se você recebesse aquela agressão. Imediatamente pense se há outra forma para você tentar sinalizar para o seu filho ou sua filha que o que você testemunhou e não gostou de ver não deve se repetir. E se é o caso de ser reincidente e você acha que seja importante ser mais assertivo, recorra a outros expedientes que não a agressão. Eu não quero aqui dar munição para quais seriam os expedientes. Ninguém conhece melhor o filho do que o pai ou a mãe, dentro de casa, numa experiência de isolamento social. Mas, eventualmente, restringir o acesso a certas opções de lazer e entretenimento. Chamar para uma conversa que seja mais cuidadosa, lembrando a importância de, numa experiência de isolamento social, todo mundo tem que dar um estoque extra de paciência e de tolerância. E que você, enquanto pai ou mãe, está ali dizendo, filho, filha, não está sendo fácil para o papai nesse momento lidar com certas situações. Todos nós aqui estamos enfrentando juntos uma situação que não é da normalidade. Eu estou me segurando aqui porque eu respeito e amo tanto você, que eu acho que você não merece outra coisa senão a conversa que eu estou tendo. Mas eu vou contar uma coisa para você, filho. Às vezes eu tenho pensamentos horríveis, que a vontade que me dá é de te dar uma palmada. Só que eu não acho que uma palmada resolva, porque você vai ficar ressentido e magoado. É uma agressão física. Então vamos tentar se entender aqui. Eu quero que você entenda. A gente está junto nessa empreitada, nós todos aqui, essa família que está compartilhando esse teto, ou está bom para todo mundo ou não está bom para ninguém. A gente precisa fazer da união, dessa cumplicidade, dessa parceria, a regra, não a exceção. Vai no papo, que você conta mais ponto aí. A agressão não é esquecida. Seu filho e sua filha vão lembrar disso para o resto da vida e você vai ficar mal no filme. Vai ser uma lembrança ruim. Nani Prata. André, bom dia. Pessoas que escolheram carreiras tão importantes quanto a medicina ou serem professores podem ser considerados como espíritos mais evoluídos? Não. Não. Por vezes, quem escolhe a medicina foi quem mais subtraiu vidas no passado ou negligenciou a oferta de atendimento a quem precisava. Por vezes, quem escolhe ser professor, lecionar, foi quem mais prejuízos causou, deformando, através da oratória, através do exemplo, o caráter e a personalidade de outras pessoas. E a educação surge como uma oportunidade de compensação. Então, veja, nós estamos falando aqui
que não é uma profissão que determina que alguém seja superior. Você está perguntando para um espírita. Eu sou reencarnacionista. Então, não se iluda em relação a nível de renda, profissão escolhida, credo ou ausência de credo, religião, qualquer outro item que o defina, é apenas um fotograma da sua existência. Você não julga ninguém pelo fotograma. Há um filme, um rolo, com uma sucessão inumerável de fotogramas. Quem hoje parece evoluído, num passado não muito distante, foi um algoz, ou um criminoso. Não nos iludamos. Quem está encarnado nesse planeta não é propriamente santo, se é que me entende. Todos nós, sem exceção, estamos aqui repactuando a nossa paz através de acertos que a gente precisa ter na vida. A gente precisa fazer as escolhas certas. Cláudia Jorge, André, gostaria que você falasse sobre a limpeza de celulares e tablets. Quem não tem o produto adequado e pronto, que vende no comércio, como deve limpar com o que tem em casa? Olha, vamos lá. Eu não sou um tecnólogo expert nisso, mas eu me informei. Então a minha informação está sujeita a imprecisões. Porque a gente tem tanta gente acompanhando o Papo das 9 que o que eu falar aqui pode ser questionado pelos mais entendidos no assunto. Álcool isopropílico, não é esse o nome que se dá? É o produto certo. Uma gotinha, esfrega com papel higiênico ou um pano, a superfície, a lateral, todos os lados do aparelho. Ah, André, mas eu não tenho álcool isopropílico. Bom, dizem que o álcool gel não seria o ideal porque ele tem uma substância que causa um atrito e isso poderia prejudicar o comando do touch. Então, um lenço, pode ser um lenço, pode ser um pano, pode ser um papel higiênico embebido numa solução de água e sabão ou água sanitária bem diluída. Álcool 70% pode quebrar o galho ali, mas faça isso entendendo que quem concebeu o smartphone não estava pensando em pandemia com a necessidade de limpeza regular sem o produto que eles recomendam. Porque aí tem uma operação casada, né, gente? Tem muita marca que diz assim, compre o produto de limpeza compatível com a marca. Isso é um truque do capitalismo. Então usemos os recursos ao nosso alcance. Eu tenho certeza que aqui nas mensagens já deve ter pipocado ou vai pipocar alguma dica mais inteligente do que a minha. Que eu fui aqui meio na raça quando eu me deparei com essa situação. Eu ganhei de presente, olha, esse frasquinho aqui na redação para a gente fazer a limpezinha. 1, 2 gotas, esfrega com um rolo de papel higiênico. Papel higiênico virou o item importante para outros usos, não aqueles que vocês estão pensando no dia a dia do asseio e da limpeza. Então vamos lá. Luiz Sérgio de Alfenas, Minas Gerais. André, essa afobação pode custar caro, não acha? Ele está falando da flexibilização na circulação de pessoas com a pandemia ainda ascendente no Brasil. Essa afobação pode custar caro, o pior é que pode desencadear um efeito manada difícil de controlar. Ninguém deseja isso, por isso que todo mundo que está em isolamento social está de parabéns. Vocês estão fazendo a coisa certa. Persistam, mantenham o prumo, é o certo. Ana Costa, parabéns a todos os educadores, lembrando que hoje é o dia da educação. Como professores ou como professora, estou angustiada com esse silêncio ensurdecedor das autoridades da educação acerca da situação durante e depois da pandemia, a questão da educação no Brasil. O que fazer? Olha, com todo respeito mesmo, como eu sou cidadão, eleitor e contribuinte, eu tenho o direito, numa democracia, de emitir opinião sobre o ministro da Educação. Ele não está à altura do cargo.
Nós temos um cargo onde há uma lacuna, certo? E o tempo que ele demonstra consagrar, ele dá predileção no uso do tempo para ficar se manifestando nas redes sociais de forma mal educada. Portanto, eu compartilho com você da dificuldade num país como o Brasil, com um déficit educacional mal avaliado o nosso país nos exames internacionais como somos, como a gente precisa ter uma pessoa com visão, uma pessoa com traquejo, uma pessoa bem articulada, com um numeroso movimento de especialistas e educadores do Brasil inteiro que estão juntos. Eles têm congressos, eles têm encontros, eles têm propostas. E eles precisam ser ouvidos, no mínimo. Oscar Malta, André, você acha que a autonomia da Polícia Federal está em risco? Pois bem, quem foi escolhido para chefiar a Polícia Federal, ao que parece, é um funcionário de carreira muito bem avaliado pelos colegas. Agora, como ele foi nomeado pelo presidente da República, que foi denunciado pelo ex-ministro da Justiça por querer interceder em investigações, e o presidente Bolsonaro chegou a dizer que conseguiu, certa vez, após súplicas, foi a palavra que ele usou, com que a Polícia Federal investigasse um militar para saber se o filho dele, Bolsonaro, teria de fato namorado a filha desse militar. Eu já disse aqui, tem regra no galinheiro. Um presidente, se quiser sugerir uma investigação para a Polícia Federal, deve solicitar isso a um advogado, porque a Polícia Federal não é polícia de governo, é polícia de Estado. Então há um clima, vamos dizer assim, viu, Oscar? Há um clima que a corporação está atenta. Delegados de Polícia Federal, eles são muito ciosos das obrigações que têm. Lembrando que a Polícia Federal já colocou presidente, já prendeu presidente, já prendeu empresário poderoso. Então a gente precisa... não me parece que a Polícia Federal seja vulnerável a intervenções deste ou daquele dirigente. Ela tem autonomia operacional. E a maioria dos delegados é muito ciosa disso. Christian Jacques, André, como tu visualiza? Esse tu te entregou, hein, Christian? Bate! És gaúcho? Christian Jacques, se bem que no Pará também se fala tu, tem lugares do Brasil que se fala tu. No Pará se fala tu também. Como tu visualiza a flexibilização do isolamento social, tendo em vista que os países da Europa só começaram a flexibilizar agora, com mais de 60 dias de isolamento? Eu vejo com a mesma preocupação que você, Christian. Tem hora certa e tem jeito certo de flexibilizar. O momento não é agora. Quem flexibiliza agora precisa mostrar por que está fazendo isso, baseado em quê? Qual o fundamento científico? Se não houver esse tipo de informação, cai em descrédito. E depois sofre. Olga Blaut. André, estamos na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Bom, a pergunta dela é uma pergunta que faz sentido para quem é espírita. Então peço licença para muito rapidamente responder que sim, estamos numa transição. Agora, essa transição não começou agora com a pandemia. Ela já vem acontecendo há décadas. E ela ainda perdurará por algum tempo. Não sou daqueles espíritas que gostam da precisão, assim, de especular sobre qual seria o período certo que começou e o período certo que vai terminar. Algumas mensagens aludem a isso, mas para mim é indiferente, com toda franqueza. Olga, vou falar para você o que eu já falei em palestra por aí, em eventos espíritas. Em vez da gente se preocupar com a transição planetária, preocupe-se com a sua transição. Eu estou preocupado com a minha. Transição planetária significa o planeta pulsa, ele emite uma frequência, uma vibração, e na escala dos mundos, porque é uma lei universal a evolução, tudo evolui, o planeta também evolui e ascende, sobe na escala dos planetas. Significa que a vibração da Terra está mudando. Os espíritas afirmam isso.
E nós precisamos ter a vibração compatível para permanecermos aqui. Ah, André, e se eu não tiver a vibração compatível, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer o mesmo que houve com os exilados de Capela, um sistema distante do planeta Terra. Tem um livro do Edgar Armand chamado Exilados de Capela, que mostrou quando Capela, do sistema de cocheiro, ascendeu na escala dos mundos, a população que não estava apta, não estava credenciada, não alcançou um nível evolutivo compatível com o planeta, foi degradada, foi expurgada para outro lugar. Adivinha qual? A Terra. Então, temos no planeta Terra, nós acolhemos, nós abrigamos os exilados de Capela durante um tempo até que eles alcançassem esse nível moral, que era o que lhes faltava. Eles tinham um nível tecnológico sofisticadíssimo. Alguns exilados de Capela, diz o livro de Edgar Armand, foram egípcios no período do apogeu daquele conhecimento revolucionário, da astronomia, do embalsamento, da medicina. As pirâmides foram georreferenciadas sem bússola, sem GPS, sem satélite. Obras de engenharia fabulosas, conhecimentos na área da medicina espetaculares. Então, os degredados de Capela que aqui chegaram compartilharam conhecimento científico e tecnológico, mas eles não tinham um nível ético e moral compatível com a evolução do sistema deles. Quando alcançaram isso, puderam retornar. Falei muito, né? Mas é mais ou menos isso, o briefing, digamos assim. Marliana Tavares. Olá, André. Quem mata mais? O coronavírus ou o nosso sistema de saúde historicamente relegado a segundo plano em termos de investimentos públicos? Bom, a pergunta parece difícil, mas a resposta é fácil. O nosso sistema público de saúde, o SUS é perfeito no papel, mas muitos governantes boicotam o SUS. Que para funcionar o Sistema Único de Saúde, você tem que ter os 3 níveis, federal, estadual e municipal, bem entrosados. Então nós temos já tivemos ministros da saúde privativistas que falavam que o SUS custava caro. No Rio de Janeiro, o atual prefeito reduziu drasticamente a quantidade de médicos de família responsáveis pela saúde básica, na ponta. Saúde básica, com o projeto do médico de família, reduz drasticamente a necessidade de internação em leitos hospitalares, porque você administra na largada um princípio de obesidade mórbida, diabetes, doenças coronarianas, risco de AVC, hanseníase, tuberculose, dor de dente, tratamento de canal. Você começa a tratar da saúde muito antes do aparecimento da doença na sua fase mais aguda. Isso é saúde pública. É disso que estamos falando. Então, eu estou te dando um exemplo, tá, Marli? Se tivéssemos no Brasil bem implantada, em alguns lugares do Brasil funciona bem, saúde básica na ponta do sistema, com o médico visitando a casa do seu Manuel, a casa da Dona Maria, regularmente, com a fichinha. Senta, toma um cafezinho, conhece os filhos, vira padrinho ou madrinha de batizado, de casamento. Tem uma comunhão com a comunidade, um médico da família. Isso é espetacular, o custo é baixo, a relação custo-benefício. Se você mantém a equipe de ponta na saúde básica, você não vai ter o custo caríssimo de internação, ocupação de leito, intensivista, máquinas, equipamentos, remédios. Gente, é mais fácil do que se imagina resolver os problemas do mundo. É possível resolver o problema da fome com 1 ou 2% dos gastos anuais com armas,
artefatos nucleares, granadas, metralhadoras. É possível promover a saúde do mundo inteiro. É possível erradicar a miséria. Isso não são problemas insolúveis. Mas se a gente quiser resolver, resolvemos. Se não foi resolvido ainda, é porque a gente não quis resolver. Eu vou dar um exemplo que aflora, um dado que aflorou na pandemia. 700 milhões de africanos não têm acesso a água e sabão. Século 21, 2020. Ah, porque é insolúvel, é um problema difícil de resolver. Difícil nada. Você resolve isso em semanas ou meses. Se você tiver mobilização, canalização de recurso, igualdade, não absurda concentração de renda, etc, etc, etc. Tem solução para tudo, desde que a gente queira resolver. Para tudo. Roberto Cláudio. André, qual o caminho para o perdão e a consciência da alma? Qual o caminho para a liberdade, para a iluminação? Devemos trazer essas verdades para a nossa consciência. Nossa, que pergunta inspirada, hein, Roberto? Nossa, você está falando o quê? Qual o caminho? O caminho é do autoconhecimento. Autoconhecimento. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? O resto vem de brinde. Eu lhe responderia isso sem risco de estar dando uma resposta simplista no mau sentido. Mas nós podemos e devemos resolver as nossas questões existenciais de dentro para fora, perguntando tudo isso. Perguntas essenciais, fundamentais. Tudo começa por aí. Quem sou eu? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Roseli, André, tem uma pousada na Serra do Cipó, Minas Gerais. Aqui querem voltar às atividades no dia 4 de maio, daqui a pouquinho. E não estou seguro em relação a isso. O que fazer? Boa pergunta. Difícil, né? Cobre das autoridades as explicações técnicas sobre a razão pela qual se decidiu flexibilizar atividades como turismo. Cobre. E se você não estiver convencida, a decisão é sua de abrir ou não a sua pousada e permitir a circulação de pessoas. Difícil, né, Roseli? Mas eu te entendo. Gizarebe, deve ser iniciais aí. Moro em Boston. E ontem já avisaram que não vão reabrir o comércio, os serviços, em 5 de maio, como anunciado anteriormente. Se o Bolsonaro gosta tanto de imitar o Trump, ele deveria fazer o mesmo. Está dado o teu recado. Está dado o recado. Nunca é feio voltar atrás. Mudar de opinião não é feio, não. Feio é não mudar de opinião sabendo que está indo para o lugar errado. Isso é feio. Gisele Dias. André, você poderia nos dizer o que a ministra da Cultura, Regina Duarte, tem feito? Ela tem contribuído de alguma forma efetiva? Não tenho conhecimento. A informação que eu tenho é que ela está cumprindo a quarentena em São Paulo, onde reside. Ela não conseguiu nomear todos os assessores como gostaria. E cultura é um assunto que ameaça regimes muito autoritários, totalitários, centrados numa pessoa. Todo mundo tem que me obedecer, me servir, tem que pensar como eu. Né? Eu estou no comando. Eu faço o que eu quiser aqui quando eu achar que eu devo. Quando você fica repetindo essa retórica o tempo todo, eu posso, eu faço, eu aconteço, psicologicamente você está revelando a tua insegurança em não ter o controle das coisas, porque ninguém tem. Portanto, em regimes democráticos, faz toda a diferença a montagem de uma equipe de pessoas que tenham competência técnica, profissional. Sim, sejam pessoas de confiança, mas isso não significa que as pessoas sejam clones teus. É da minha confiança, mas é outra pessoa. Mas eu conheço muito bem. Pode se surpreender. Não é feio as pessoas pensarem diferente. E em boa parte dos casos, quem pensa num primeiro momento diferente
Se o líder não é, eu diria, vaidoso ou não tem problemas em relação a um subordinado que pense diferente e escuta o que ele tem para dizer, pode mudar de ideia e ele ganha. O líder ganha quando aprende com o subordinado. Então, eu lamento pela Regina Duarte, assim, o fato dela possivelmente ter acreditado num projeto que até aqui não deu o ar da graça. Não aconteceu. Você não vê. A invisibilidade da Regina Duarte é comovente. A gente não está vendo. E veja, não é um momento para se falar de cultura. Você viu quantas inovações na área da cultura estão acontecendo? Quantos espetáculos teatrais, contadores de história, lives, concertos musicais. Temos uma nova cultura em tempos de pandemia. Portanto, a cultura é viva, a cultura se adapta, a cultura se renova. E a gente precisa, não é ter controle sobre cultura, a gente precisa deixar a cultura fluir e se manifestar. Porque cultura é isso, cultura é manifestações livres de pensar, sentir, expressar visões de mundo, visões de pessoas, visões das coisas. Nenhuma cultura está sujeita aos humores do governante de ocasião. É patético, porque a cultura ela tem vida própria, luz própria, ela não depende de decreto, medida provisória, de quem é o secretário. A cultura acontece, velho. Ela já é. A função da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, é fazer o quê? Eu vou usar recursos públicos para fomentar a cultura nos lugares, nas atividades que sejam mais demandantes de ajuda e apoio. Penso eu. Meus queridos, estamos chegando ao fim do Papo das 9. Daqui a pouco, 10 horas da manhã, eu estou dando aula para a garotada lá da PUC, Educação à Distância, nesse mesmo formato aqui. Só que não vai ser o Papo das 10, vai ser uma aula de comunicação e meio ambiente que eu venho lecionando desde 2004, já tem 16 anos, na Pontifícia Universidade Católica. Então eu quero desejar a todos os professores, todos os educadores, todas as pessoas envolvidas no fazer escola, fazer universidade, planejamento, a ciência da educação, a todos vocês que já estão aposentados, mas deixaram um legado luminoso na saudade dos alunos, que nunca vão esquecer de vocês. Eu não esqueço das minhas professoras e professores que me ajudaram a ser o que eu sou. Nunca, nunca. Então, parabéns. Não desanimem. Educação é vida, educação é luz. E a gente não precisa só ter educação formal em sala de aula. A educação informal é essa que pai e mãe todos os dias oferecem aos filhos, que os irmãos mais velhos oferecem aos irmãos mais novos, e que todos nós, nessa relação de interdependência, Paulo Freire fala muito bem sobre isso, essa conexão, troca, toma lá, dá cá, nós estamos de forma intermitente nos educando uns aos outros, que seja uma educação para a paz, para o amor e para a fraternidade.